Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa do canal Concordo com o Rafa e eu estou trazendo aqui para vocês mais uma análise clássica com o filme O Maluco no Golfe de 1996. Recentemente ele teve a continuação na Netflix, né? O Maluco no Golfe 2. A nota na MDB é uma nota muito boa, 7 de 10. O filme é dirigido por Dennis Dugan, ele é mais conhecido pelo clássico também Paizão. Então vamos lá falar desse filme que mostra a história de Happy Gilmore, que ele é uma pessoa que está querendo ser jogador profissional de hóquei, só que o problema é que ele não consegue patinar no gelo. E ele é uma pessoa muito agressiva e explosiva, tanto que ele até bate nas pessoas, ameaça, faz um monte de coisa. E aí o que acontece é que quando ele está tentando ser jogador de hóquei, não consegue pela sei lá quantas vezes, ele bate ainda no técnico e aí depois descobre ainda que a avó dele perde a casa para a hipoteca lá dos Estados Unidos, que ela está devendo mais de 200 e poucos mil dólares. E com isso, ele tem que conseguir esse dinheiro e ele aproveita e deixa a avó dele num asilo, enquanto ele vai tentando descobrir uma forma de ganhar dinheiro. E aí, quando que ele está jogando de boa, treinando, o cara vê ele dando a maior porrada na bola e fica admirado com a potência do poder dele. Ele consegue arremessar a bola longe pra caramba e fala que ele nunca praticou golfe na vida dele e fala que isso aí nem interessa pra ele porque ele quer ser um jogador de hóquei. E essa pessoa é o tal do Chubbs, pessoal, que foi um dos grandes jogadores de golfe. Só que o grande problema é que ele não continuou sendo jogador porque um crocodilo comeu uma das mãos dele. E por isso ele tem uma mão de madeira. Tanto que até o Rap bate na mão dele, a mão dele sai voando. E ele fala, você pode ganhar dinheiro jogando golfe numa liga amadora lá por enquanto. Se você conseguir se classificar, você vai ganhar muito mais dinheiro. Como ele não tem nada a perder, ele tem não sei quantos dias para recuperar a casa para a avó, ele decide topar. Só que como eu disse, pessoal, ele é uma pessoa muito explosiva, ele tem um poder gigantesco no braço dele que consegue fazer com que a bola voe de uma forma anormal. Ele consegue jogar a 400 metros, 500 metros de distância, só que ele não tem paciência para colocar a bolinha no buraco, que tanto até o Champs fala que vai ensinar a jogar para ele fala que nem precisa, e ele vai se virando, e mesmo assim ele vai conseguindo crescer aos poucos e aparecer, ainda mais, como que eu disse, ele é uma pessoa muito explosiva, mesmo ele fazendo ponto ou perdendo, ele agride uma pessoa. Só que aí o grande problema é que o dono, né, do torneio fala que isso daí está atingindo a imagem dele e ele só não expulsa o Happy Gilmore porque ele está numa audiência enorme que ele nunca teve na vida dele. E aí a tal da Virgínia, que é quem associa e quem chamou ele também, ela decide falar para ele, ó, é o seguinte, você vai continuar, só que você não pode mais agir dessa forma violenta. Se você agir dessa forma violenta, eu vou te expulsar daqui, você vai ser expulso do torneio e não vai conseguir o dinheiro. Ainda mais que ele confessa para ela que ele está precisando do dinheiro para livrar a avó do asilo, que ainda tem um dos enfermeiros lá que adora fazer eles de escravo, ficar menosprezando eles, fazendo com que eles façam as coisas que nem ele, que faça coxa para vender. Então o cara é bem folgado, só que ele manda ela ficar quieta, senão vai matar ela. Pra você ver o nível do cara, o tal do Hal, que marca esse nome que é importante por 2 também, pessoal. Ele decide ser mais calminho, ser menos agressivo. Só que o grande problema é que ele começa a parecer mais que um tal cara famosão, um tal do Shooter McGavin, pessoal, que é considerado um dos melhores jogadores da atualidade de golfe. E ele planeja, de qualquer forma, ganhar o tal do paletó dourado. Só que o Happy Gilmore está atrapalhando ele. Tanto que ele até fala primeiro que ele não quer que ele participe, tenta fazer com que ele seja expulso. Só que aí ele percebe que como que o cara é explosivo e ele tá na corda bamba, ele paga para um cara ficar zoando ele toda hora, chamando ele de patético, de idiota. E, como eu disse, ele é uma pessoa muito explosiva. Toda hora que ele erra, ele tem vontade de dar uma porrada no cara, de
de bater no cara, de agredir qualquer pessoa. E ele vai se segurando. E com isso, ele vai perdendo cada vez mais espaço. Ainda mais que ele decide fazer dupla com o tal do Bob Barker, pessoal. Quem é o Bob Barker? É aquele cara que fala do preço certo, que ele apresenta o programa. Só que, como eu disse, o cara vai atrapalhando ele e ele vai perdendo os pontos, vai ficando para baixo, até que os dois caem até na mão e ele toma uma puta surra do velhinho, que é uma das cenas mais engraçadas do filme. E aí, depois que ele toma essa surra, mesmo assim, ele decide manter ele no campeonato. Como eu disse, ele está dando audiência. E aí ele faz o que, pessoal? A Virgínia, como está ficando com ele, está começando a gostar dele, decide fazer com que ele faça uma propaganda para o Subway, assim, aquela marca de lanche famosa dos Estados Unidos. E aí, quando que ele faz essa propaganda, ele consegue mais de 200 e poucos mil e vai comprar a casa de volta da avó. Só que quando ele vai comprar, é justo no leilão. E adivinha quem fica com a casa? O Shooter McGavin. Ele paga mais de 300 e poucos mil, que para ele é dinheiro de pinga. Ele paga tudo isso, só que ele fala, se você quiser a casa da vovó de volta, é simples. Só você sair do torneio que eu deixo a casa de volta para você e vocês ficam felizes para sempre. Só que ele, como ele vê que ele é melhor do que ele esperava, ele decide recusar. Ainda mais que a Virginia intervém e fala para ele que não é assim que as coisas funcionam. E aí ele decide fazer o que, pessoal? Como que ele tem um torneio muito importante, ele decide ir atrás do tal Chubbs de novo. E aí quando ele vai atrás do Chubbs, o Chubbs dá umas dicas para ele num parque lá, como ele deve acertar certinho a bola. E ele decide aceitar e consegue ser melhor do que esperado. Só que o grande problema, pessoal, é que quando que ele vai dar um prêmio pro Chubbs, tinha o braço comido por um crocodilo, adivinha que ele vai dar a cabeça do crocodilo. O Chubbs se assusta, cai da janela e acaba morrendo. Que como que ele tem como fosse uma coisa ruim nele, até o pai dele ele acabou matando sem querer com uma bolada. Você vê o azar que ele tem. E aí, depois que ele morre, ele decide mesmo assim ir no torneio. Aí ele vai lá e vai enfrentando o McGavin, vai passando ele. Só que o grande problema é que antes de ele dar a última atacada, pessoal, cai uma plataforma e ele tem que acertar a bola, custe que custar, com uma jogada. Se ele acertar, ele ganha no Shooter McGavin e ele vai ser o campeão e vai ganhar o paletó dourado e também a grana. E aí ele decide apostar isso com o Shooter, falando que se ele ganhasse, ele recuperaria a casa. Ele aceita, e aí quando que ele acerta a bola, ele acaba sendo campeão. O Shooter McGavin não se dá por contente, pega o paletó e sai correndo, e vem as pessoas e espancam ele, e ele acaba conseguindo recuperar o paletó, ficar com a Virginia e se recuperar a casa da avó dele, e se despede olhando para o céu, agradecendo o pai dele, o Chubbs, e termina dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei agora. Pessoal, é um dos melhores filmes que eu já vi do Adam Sandler junto com Paisano e Gente Grande. Se você quer rir à vontade nesse filme, é um dos filmes mais engraçados que eu já assisti com ele. A história do filme é bem interessante, ainda mais que tem a participação do Carl Weathers, né, que era o antigo Apollo Creed do rock, que era o professor de golfe dele. Tem umas cenas muito engraçadas, ainda mais para a época do ano de 1990, aquelas comédias escrachadas, ainda mais com a participação icônica do Ben Stiller como sendo o Hal e o carrasco dos velhinhos, que ficou bem engraçada também. E o que eu não gostei é que a gente já imagina que o desfecho do filme, que ele vai ser o campeão, ele vai levar o paletó, e ele vai ficar ainda com a Virginia, que ele era completamente previsível. Mas tirando essas coisas, o filme é muito bom. O IMDb deu nota 7, eu dou nota 9 pro filme. E aí, pessoal, vocês concordam com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firmes. Muito obrigado e até a próxima.